Fala nação rubro-negra, mais um plantão de notícias do nosso Mengão. Se inscreva no canal e deixe o like para ajudar o canal a crescer. Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista animou a torcida rubro-negra, isso porque BEP confirmou que o novo estádio do mais querido será construído sem comprometer os cofres do clube. Por outro lado, o mandatário garantiu que não será possível inaugurar a casa em 2029. Tempo estipulado pela antiga gestão de Randolfo Landim. Havia uma série de condicionantes para que a gente pudesse avançar, impostas no edital, à medida que fomos avaliando as pré-condições apresentadas como premissas no projeto inicial. Nos deparamos com diversas dificuldades. As coisas não eram tão simples, rápidas ou fáceis de serem executadas. Não seria possível o Flamengo construir esse estádio para inaugurá-lo em 2029. Disse, antes de finalizar, quando passamos pela parte da viabilidade econômica, com a realidade da taxa de juros no Brasil, ficou claro que teríamos que abrir mão da performance esportiva. Provavelmente, seria necessário transformar o Flamengo em SAF. Fizemos uma proposta para a prefeitura e entendemos que o sonho continua de pé. O Flamengo terá seu estádio, mas não tão rapidamente quanto se imaginava, concluiu BEP, em entrevista. Onde ficará o estádio do Flamengo? O novo estádio do Flamengo ficará na região do Gasômetro, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A área está localizada na fronteira entre o bairro e a zona portuária, próximo à rodoviária Novo Rio e ao terminal Gentileza. Ademais, a Casa do Mengão ficará em uma área de 86 mil metros quadrados. Assim sendo, a expectativa é que a capacidade seja de 77.923 pessoas. Quanto deve custar o novo estádio do Flamengo? A antiga gestão do Flamengo, liderada por Randolfo Landim, havia planejado que o estádio próprio do mais querido custaria algo em torno de R$ 1,9 bilhão, após os primeiros dados do novo estudo de viabilidade. Porém, BEP garantiu que as previsões são mais elevadas. Portanto, a obra pode chegar aos 3 bilhões de reais para erguer a futura Casa do Mengão. Flamengo fecha janela com 4 reforços, mas jogadores ainda podem sair. Veja prazos, apesar de as janelas das principais ligas da Europa estarem encerradas. Há mercados abertos, a porta de entrada está fechada. E o Flamengo encerrou a janela de transferências com 4 reforços, mas mantém a porta de saída aberta. O clube não descarta enxugar mais o elenco nos próximos dias, com alguns mercados ainda abertos. Os 4 reforços contratados pelo Flamengo foram o lateral direito, Emerson Royal, os meias Saul e Carrascal, e o atacante Samuel Linão. O clube ainda negociou 7 atletas. O lateral direito Wesley e os meias, Johnson e Vitor Hugo, do profissional, e o goleiro Lucas Furtado, o meia Matheus Gonçalves e os atacantes Lohan e Chola, do sub-20, com a janela brasileira fechada. O Flamengo não pode mais contratar jogadores, mas ainda pode negociar atletas para fora. Apesar de as janelas das principais ligas da Europa estarem encerradas, há outras possibilidades de transferências. Quem pode sair? A principal pendência é Michael. O atacante perdeu espaço com Felipe Luiz e ficou quase 2 meses sem ser relacionado. Ele voltou à lista no domingo, contra o Grêmio, mas não saiu do banco. O Flamengo admitia negociar o jogador desde o início desta janela. O atacante recusou uma proposta de empréstimo do Al Hilal, da Arábia Saudita. O alto salário de Michael afastou possíveis interessados. Ele perdeu espaço com a chegada de reforços na janela e, hoje, está no fim da fila entre os atacantes rubro-negros. Cebolinha é outro nome no ataque que vive um período de oscilação, desde a Copa do Mundo de Clubes. Ele foi relacionado para 12 partidas e foi utilizado em 6. Sendo 2 como titular, marcou um gol importante diante do Atlético MG, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 4 jogos, teve apenas 1 minuto em campo. A disputa pela vaga ficou ainda mais acirrada com a chegada de Samuel Linão, que se encaixou rapidamente no Flamengo. Juninho perdeu espaço entre os relacionados. Há um mês, o Flamengo recusou 2 propostas de empréstimo pelo atacante, com a justificativa de um planejamento para dar mais espaço a ele. No entanto, ficou fora dos últimos 6 jogos, Mirassol, Internacional 3 vezes, Vitória e Grêmio.
Após a Copa de Clubes, ele foi relacionado para 8 partidas e participou de 5, com só 62 minutos em campo. O último jogo como titular foi em abril, contra a LDU, mas, nestes 2 últimos casos, não deve ter novidades nesta reta final. Tanto Cebolinha quanto Juninho tendem a continuar no elenco e buscar mais chances com o treinador. Balanço financeiro da janela: Flamengo arrecadou mais com vendas do que gastou com reforços. Saída de jogadores rendeu 370 milhões de reais, enquanto o investimento foi de 270 milhões de reais. O saldo do Flamengo na janela de transferências foi positivo. O clube conseguiu atacar as principais carências do elenco e negociar jogadores por valores significativos, enquanto o Fla lucrou 370 milhões de reais com a saída de atletas. O investimento em contratações ficou na casa de 270 milhões de reais. O valor gasto pelo Flamengo nesta janela foi o maior investimento já feito pelo clube em uma única janela em sua história. Foram 4 contratações, e a conta não considera luvas e comissões. Saúl foi o único jogador a vir sem custos compra de direitos. O meia estava perto de rescindir seu contrato com o Atlético de Madrid, Espanha, que não recebeu nada do Flamengo no negócio. Os outros 3 reforços Royal, Carrascal e Samuel Lin não exigiram investimento do clube. O lateral direito foi comprado do Milan, Itália, por 9 milhões de euros, 58,7 milhões de reais. O meia colombiano foi tirado do Dinamo Moscou, Rússia, por 12 milhões de euros, 76,8 milhões de reais. Enquanto, para contratar o atacante do Atlético de Madrid, essas foram as notícias de hoje, do nosso Mengão Nação Rubro-Negra.